O UFMG lidera inscrições no SISU. No Dia Mundial da Energia Eólica, vamos debater as fontes energéticas. Fala dos Bebês é investigada na universidade. E ainda hoje, as notícias do diário. É agora no Circuito UFMG. Olá, sejam bem-vindos. Hoje é o Dia Mundial da Energia Eólica e, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, a produção eólica no Brasil aumentou 103% no último ano. As informações com Luana Arcuri. Para falar sobre o tema, converso agora com o professor João Antônio de Vasconcelos, professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG. Professor, quais são os principais benefícios da energia eólica? A energia eólica ela possui vários benefícios. Primeiramente, é uma energia limpa, renovável. Por ser renovável, significa que é inesgotável. E, além disso, não produz gases poluentes. Um outro fator que eu reputo como grande vantagem da energia eólica é que a área ocupada nos parques eólicos ela pode ser aproveitada para o cultivo e também para a criação de gado. E qual que é o potencial do Brasil para esse tipo de energia? O Brasil possui um grande potencial eólico. Estima-se que no Brasil seja superior a 200 gigawatts, o que é bastante considerável, sobretudo na região nordeste do Brasil, região sul, estado da Bahia e interior de Pernambuco. E o que pode ser ainda melhorado, professor? Hoje, a produção de energia eólica, o custo é relativamente já baixo, já houve um grande avanço nesse ponto, e estima-se que quanto maior a implantação de usinas eólicas no Brasil, maior vai ser a capacidade do país em responder satisfatoriamente a esse desafio com a diminuição dos custos. Hoje, por exemplo, sabemos que o custo da energia eólica no Brasil está já inferior a R$ 100 o megawatt-hora. Muito obrigada pela entrevista, professor. Luana Arcuri para o Circuito UFMG. Diário UFMG, as últimas notícias da universidade você confere agora com a Isabela Finelli. Seja bem-vinda, Isabela. Olá, Osmar. Saiu o resultado da segunda edição do SISU 2015. Os candidatos que concorreram a uma vaga na UFMG podem conferir se foram classificados no próprio site do SISU, que é sisu.mec.gov.br. Os estudantes selecionados têm do dia 19 ao dia 23 de junho para fazerem o registro acadêmico e a matrícula. Se os candidatos tiverem alguma dúvida sobre o registro, basta acessar o site ufmg.br/sisu. E nesta manhã, a Faculdade de Engenharia da Universidade exibiu o documentário A Lei da Água, o Novo Código Florestal. O filme mostra a relação entre a crise hídrica que o Brasil enfrenta atualmente e o novo Código Florestal que foi aprovado em 2012. O interessante desse filme é que ele pega uma discussão que é muito densa e muito complicada e traz uma linguagem mais acessível para o público geral. E também o interessante do filme é que ele entrevista alguns dos atores chaves na composição da lei e mostra as diferentes perspectivas e mostra também um pouco dos interesses políticos a partir e que buscou um certo enfraquecimento do Código Florestal, que é algo também que nós mostramos na nossa pesquisa, né? Por exemplo, com a autoria com o professor Britaldo Soares, também aqui do IGC, publicada na Science, que gerou todo um debate também, e que a ideia aqui é estar, de certa forma, popularizando esse debate e está trazendo mais pessoas para poder compreender a questão. Depois do documentário, houve uma discussão interdisciplinar sobre as consequências da crise da água nos ecossistemas e na vida dos brasileiros. E hoje é o último dia para votar nas ilustrações de 2 servidores e de uma aluna da UFMG. Eles foram selecionados para concorrer à 3ª edição do Prêmio Internacional Ilustra Ciência. O evento é organizado pela Associação Catalã de Comunicação Científica e selecionou trabalhos de ilustradores de vários países. Nossa equipe conversou com o desenhista projetista da UFMG, que está concorrendo ao prêmio. É uma realização profissional, né? É uma compensação por muitos anos de luta, de estudos. Estamos preocupados a aprender, a assimilar o máximo de informação possível para normatizar o que a gente já está chamando de comunicação visual da ciência.
Para votar nas ilustrações científicas, basta clicar no link das obras na página do Facebook, que é facebook.com/tvufmg. É com você, Osmar. Ok, muito obrigado, Isabela. Um bom trabalho para você. E a edição de hoje do Circuito começou falando sobre o Dia Mundial da Energia Eólica. E no momento o Brasil enfrenta uma crise hídrica e é por isso que hoje discutimos as fontes de energia. Segundo a Copasa, a situação hídrica de Minas Gerais ainda é preocupante. O nível dos reservatórios do sistema Paraupeba não aumentaram quando comparamos o mês de maio com o mês de abril. E quem vai explicar para a gente o que significam esses dados é o professor do Departamento de Biologia Geral da UFMG, Ricardo Mota. Professor, explica para a gente um pouquinho sobre o que significam esses dados lançados pela Copasa. Bom, boa noite a você, aos telespectadores da TV UFMG. O mês de maio normalmente é o mês mais seco aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E nós tivemos algumas chuvas em maio, assim como em abril. Então me causa um pouco surpresa o nível desses reservatórios do sistema Paraupeba ter permanecido estável. Eu esperaria encontrar até um certo aumento no nível, um discreto aumento no nível desses reservatórios. Eu me reporto e comparo ao que aconteceu no sistema do Cantareira, lá em São Paulo, que no mesmo período apresentou um ligeiro aumento de sua capacidade, ainda abaixo do limite mínimo, né? Eles ainda usam o volume morto, mas o sistema deles apresentou um ligeiro aumento durante esse período, o que não aconteceu nos reservatórios do sistema do Paraupeba aqui em Belo Horizonte. Por que isso pode ter acontecido, professor? Olha, isso pode ser explicado por dois fatores. Primeiro é que a pluviosidade, as chuvas, não foram suficientes para causar um aporte de água que aumentasse essa capacidade armazenada. Mas também nós não podemos esquecer que o consumo da região metropolitana certamente ficou num patamar acima do que deveria estar nessas condições de crise hídrica que nós estamos enfrentando agora em 2015. Então é preciso da gente pensar um pouco no como que nós vamos reduzir esse consumo para não termos um racionamento muito intenso e que chegue antes do avançar dessa estação seca. Professor, na sua opinião, só as pessoas individualmente economizar água é suficiente para resolver esse problema? Eu acho que a Copasa já apresentou números que mostram que as campanhas têm surtido efeito junto aos domicílios, né? Houve alguma redução, não exatamente a redução que eles estavam esperando. Agora, eu chamo a atenção para a inexistência de campanhas e de uma ação um pouco mais enérgica do governo e das autoridades junto a setores produtivos, indústrias, área de serviços, grandes consumidores, pessoas jurídicas que consomem grande quantidade de água. Eu acho que esses setores também devem ser alvo e foco de programas voltados à redução de consumo. Caso contrário, nós vamos ter certamente racionamento em Belo Horizonte e um racionamento de água vai afetar todos nós, vai afetar a atividade econômica, vai trazer mais desemprego num ano que já está sendo caracterizado por uma redução da atividade econômica, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Professor, eu agradeço pelas informações. Beatriz Vale, para o Circuito UFMG. Pois é, com o período da seca chegando, a gente tem que economizar ainda mais. E a fala dos bebês. Na UFMG, uma pesquisa é desenvolvida em parceria com a França. Como os bebês desenvolvem a fala e a compreensão da linguagem? É esse tipo de questão que o Laboratório de Bebês do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG pretende desvendar. Cada vez mais a gente precisa saber do que é normal, do que é esperado, para a gente poder porventura descobrir um bebê que não está se desenvolvendo bem. Aqui a gente está investigando como o bebê percebe a fala, como ele começa a se comunicar, para ter parâmetros para poder investigar nos outros bebês, quando a mãe tem alguma dúvida e traz para o nosso ambulatório, a gente poder saber exatamente o que é esperado em cada idade. Esse tipo de pesquisa para o desenvolvimento da fala, tudo da linguagem, já tem muito tempo que é realizado no exterior, já mais de 40 anos que já tem pesquisas nesse tema, mas no caso, no Brasil, os dados do brasileiro quase não tem. A gente tem também que fazer pesquisa desse tipo no Brasil, né? Então, a gente tem conseguido aos poucos montar espaço físico, montar equipamento
né, necessário montar a equipe que saiba trabalhar com essa faixa etária, e isso tem se desenvolvido muito bem aqui na FMG. Nós estamos bastante satisfeitos com os resultados do que nós já conseguimos em pesquisas de iniciação científica, de mestrado, neste momento é uma de doutorado, com trabalhos publicados nacional e internacionalmente. Atualmente, o laboratório realiza uma pesquisa para decifrar como eles fazem o reconhecimento e diferenciação da língua materna de uma língua estrangeira. Bebês de 4 a 5 meses são colocados em uma cadeirinha e assistem a vídeo de pessoas falando português e francês. É só você prestar atenção por alguns minutos. Tudo bem? Tu vas voir, on va participer à une recherche ensemble, d'accord? A gente pode filmar a reação do bebê. Este filme depois é analisado com alguns softwares que facilitam para a gente ver não só o tempo de permanência do olhar, mas a gente também está observando o movimento do bebê, inclusive com softwares desenvolvidos aqui na FMG que fazem isso automaticamente. Segundo a literatura, mostra assim, que pela preferência de olhar, se por mais tempo que ele olha para uma pessoa, para uma falante que foi apresentado, quer dizer que ele tem essa preferência pela língua. Para obter resultados seguros sobre o comportamento dos pequenos, o estudo está sendo feito com 60 bebês brasileiros e 60 franceses, por meio de uma parceria com a Universidade de Nanterre, de Paris. A participação de voluntários é essencial para o sucesso da pesquisa. A gente precisa muito da ajuda da população, porque são bebês saudáveis que estão em casa, não teriam por que vir aqui até a Faculdade de Medicina. Nosso laboratório não fica dentro do hospital, ele fica no prédio da Faculdade de Medicina, e nós convidamos as famílias que neste momento têm bebês de 4 a 5 meses, que queiram participar como voluntárias, para entrar em contato e vir participar da pesquisa, né, para a gente poder ter um maior número possível de bebês. A mãe de Nayumi ficou satisfeita em poder contribuir para o avanço da ciência. Interessante, né? A gente saber o desenvolvimento da criança também, né? Ela fez o teste da audição aqui, porque nem sempre a gente pode estar fazendo essa pesquisa ou estar passando por um exame. Então, né, a gente sempre que pode fazer para os nossos filhos, a gente está fazendo. E o Circuito UFMG fica por aqui. Um obrigado pela companhia e até amanhã.